Fala galera do canal Investigação Verdade, meu muito obrigado, meu forte abraço, você está assistindo esse vídeo. Olha, hoje vamos investigar mais um tema aqui que tem dado o que falar. Você acredita que o seu corpo pode... Que corpo? Sua alma. Fala galera do canal Investigação Verdade, meu muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, meu forte abraço, você que tem nos acompanhado aqui todas as semanas. Você acredita que a sua alma pode sair do seu corpo num estágio aí de pré-morte ou pós-morte? Tem gente no mundo inteiro que acredita que sim, que a gente pode sair do nosso corpo e até observar ali algumas experiências sobrenaturais. O Investigação Verdades, querendo saber mais um pouco disso, foi atrás para tentar investigar se realmente isso seria uma verdade ou é uma projeção da mente humana num estágio de dor. Para saber disso, nós colhemos alguns testemunhos na internet e fomos atrás de imagens e de filmagens que vão mostrar para você o que realmente está acontecendo com essas pessoas que passam por essa experiência chamada EQM, experiência de quase morte. Então, senta que vai começar mais uma investigação para você. O termo experiência de quase-morte, ou EQM, refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas à situação de morte iminente. O termo experiência de quase-morte foi proposto pelo psicólogo francês Victor Heger em 1896 como resultado das discussões do final do século XIX entre filósofos e psicólogos sobre o tema. O interesse popular pelas EQMs se iniciou devido principalmente ao trabalho do psiquiatra e parapsicólogo norte-americano Raymond Moody em seu best-seller Vida Depois da Vida, de 1975. Muito se estuda sobre as experiências de quase-morte, mas não existe prova científica e nem consenso científico sobre as causas e significados desse fenômeno. Em geral, os parapsicólogos e espiritualistas e mesmo alguns médicos e cientistas interpretam as experiências como provas ou evidências de dualismo cerebral e de vida após morte. Por outro lado, muitos outros médicos e cientistas apontam as EQMs como tendo característica de alucinações, sendo esta a explicação científica corroborável até o momento. Objeto de estudo da pseudociência e da parapsicologia, o consenso científico atual não suporta as alegações deste e nem de outros supostos fenômenos paranormais. A tela Ascensão dos Abençoados, de 1490, de Bosch, é associada por pesquisadores de experiências de quase-morte e alguns aspectos recorrentes deste fenômeno. As pessoas que viveram o fenômeno relatam geralmente uma série de experiências comuns descritas nos estudos de Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Moody, de 1975, tais como um sentimento de paz interior, a sensação de flutuar acima do seu corpo físico, a impressão de estar em um segundo corpo, a percepção da presença de pessoas em sua volta, a visão de seres espirituais, visão de 360 graus, sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, ampliação de vários sentidos, a sensação de viajar através de um túnel intensivamente iluminado no fundo, que é chamado de experiência do túnel. Nesse espaço, a pessoa que vive um EQM percebe a presença de que a maioria descreve como um ser de luz, embora seu significado possa variar conforme os arquetipos culturais, a filosofia ou a religião pessoal. O portal entre essas duas dimensões é também descrito como a fronteira entre a vida e a morte. Por vezes, alguns pacientes que viveram essa experiência relatam que tiveram de decidir se queriam ou não regressar à vida física. Muitas vezes falam de um campo, uma porta ou um lago com uma espécie de barreira que, se atravessada, implicaria em não regressarem mais ao seu corpo físico. Até por volta da década de 60, este fenômeno costumava ser considerado pela ciência como um assunto vulgar, fruto de lendas, crendice popular ou religiosidade. No entanto, na década de 70, pesquisas como a do médico Raymond Moody e da médica Elizabeth Ross, principalmente após a publicação dos best-sellers Vida Depois da Vida e Sobre a Morte e o Morrer, respectivamente levaram ao início de uma corrente de pesquisas em todo o mundo sobre este fenômeno. Mesmo com tanto interesse e a presença de numerosos relatos,
Ainda não há qualquer comprovação científica sobre a realidade das experiências de quase-morte. Entre os cientistas que pesquisam o assunto, em geral, há os que interpretam as experiências como reações do cérebro e há os que interpretam tais experiências como prova ou evidência de que a consciência não é produzida pelo cérebro e de que existe vida após a morte. Muitos pesquisadores acreditam na teoria de que os EQMs são alucinações complexas causadas pela falta de oxigênio no cérebro durante uma etapa final de um processo de morte. No entanto, muitos outros pesquisadores, como os psiquiatras Raymond Moody e Bruce Gleason, discordam das teorias materialistas e defendem teorias que interpretam as experiências como evidência de que a consciência do ser humano existe independentemente do cérebro. Um dos primeiros estudos clínicos sobre experiências de quase-morte em pacientes em estado de parada cardíaca foi feito pelo cardiologista holandês Pim van Lommel, tendo sido publicado em 2001 pela revista científica Lancet. De acordo com o cardiologista, dos 344 pacientes estudados que foram reanimados com sucesso, 62, ou seja, 18% deles, tiveram EQMs e lembraram com detalhes as condições que passaram quando estavam clinicamente mortos. Na conclusão de Lommel, nossa consciência existe independente do cérebro, este sendo um veículo físico de expressão da consciência, mas não o produtor da mesma. O maior estudo já realizado sobre o tema foi liderado pelo médico intensivista britânico Sam Parnia e efetuado entre 2008 e 2014, período em que Parnia e outros cientistas examinaram mais de 2.000 pessoas que sofreram paradas cardíacas em 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. O estudo concluiu que a consciência humana permanece por ao menos 3 minutos após o óbito biológico. Sinistro, não? O Investigação Verdade foi atrás e coletou na internet vários testemunhos de pessoas que dizem ter passado por essa experiência de quase morte. Veja os vídeos e analise. Eu sofri um AVC hemorrágico com 18 anos e eu fui pedalar daqui para Goiânia, faço pedais longos, né? A gente foi daqui para Goiânia pedalando, cheguei em casa, depois eu fui dormir. Eu dormi e acordei com AVC. Aí depois desse tempo eu só vi uma mulher, escutava, né? Porque quando você tem derrame, quando você tem um AVC, você fica em coma e você escuta. Tem gente que fica 6 meses, 15 dias, eu fiquei 1 ano e 8 meses. E assim, eu me vi fora do meu corpo, eu me vi com tubo de alimentação, né? Então é evidente que o corpo, exigindo menos ação mecânica, nós, espíritos, ou para a maioria das pessoas, as almas dentro do corpo, se sentem libertas. Então no estado de quase morte ele vai para onde? Para o mundo real, o mundo verdadeiro. E se vê num ambiente totalmente diferenciado daquilo e observa o corpo lá. Tem pessoas que acompanham a cirurgia, acompanham o diálogo do médico, as piadas que eles contam, todo o procedimento e depois, quando estão se recuperando, toma posse do seu corpo novamente. Para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura, o túmulo. Você enterra, ele está lá. A alma dele vai para o céu no mesmo instante. O que aconteceu comigo? No ano de 2004, eu em Nova Friburgo tive uma febre muito alta. E como todo brasileiro, eu me automediquei, tomei antibióticos, anti-inflamatórios. E nessa troca eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência que eu chamo de IQM, como muitas pessoas chamam, é chamada, mas para mim foi uma experiência real e verídica. Porque foi na 5ª troca do catéter. Tudo para mim foi muito real. De repente eu comecei a sentir que eles estavam mexendo comigo, parecia que eles estavam me movimentando de um lado para o outro dentro de uma máquina desconhecida, a qual não conheço nenhum hospital, não sei se nenhuma máquina. Eu achava que eles me levavam de um lugar para o outro e na realidade eles não estavam me levando para lugar nenhum. Eu é que estava saindo do meu corpo. Como se tivesse eu e você aqui. Foi assim que eu vi Jesus. Muito real. Foi bem real. O coração parado, o cérebro sem oxigênio. Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. Eu entrei num túnel e era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível.
Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que é. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel, né, me succionou e começaram a passar telas de toda a minha vida. A gente é muito maior do que o que cabe dentro de um corpo. E isso fica claro depois que você quase perde esse corpo. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim, hoje, para dizer como era bonito lá. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né, que disse que eu era para voltar, que não era a hora de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo em que quando essa voz parou de falar, esse ímã que me puxou me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Em 2 momentos diferentes, durante as crises, Cristina diz que esteve num lugar nada agradável. Uma EQM diferente do relato da maioria das pessoas que passam por isso. Eu vi sombras, vultos, pessoas, assim, um lugar sujo, entendeu? Como se fosse um filme de pesadelo. E foi uma experiência ruim, muito ruim mesmo. Uma sensação de morte. Quando você se lembra disso? Não gosto. Não gosto mesmo. Mas a vida mudou da noite para o dia, quando Cristina chegou aos 30 anos. Na cirurgia para colocar o desfibrilador, ela viu e sentiu a presença de alguém muito especial. Ele passou por detrás dos médicos. Centro cirúrgico? Isso. Um homem de branco, de túnica, cabelos compridos. E ele não me disse nada, ele só sorriu, não deu aquele sorriso todo. Só. O olhar dele me disse assim, não se preocupe que eu estou aqui contigo. E esse homem, para você? Para mim, ele é Jesus, com toda certeza. Era Jesus. Por que você tem essa convicção? Aí foi uma paz muito grande que eu senti quando eu vi. Muito grande mesmo. Não dá nem para descrever. Eu sabia que naquele momento, quando acontecesse o que fosse acontecer comigo, ele estaria ali comigo. Para Edival, a lembrança da conversa que teve com a mãe sempre acaba em choro. Ela estava morta havia 3 anos e ele, inconsciente, intoxicado com o gás do chuveiro. Eu entrei num túnel, né? Um túnel maravilhoso. O piso era como se tivesse uma plantação de trigo verde. E um odor daquela planta dama da noite. E eu fui caminhando em direção a uma névoa azul nesse túnel, né? E dessa névoa azul, do lado esquerdo, assim, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. Eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, calma. Até que uma hora, ela era tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho para criar, não é teu lugar aqui, você volta imediatamente. Eu estava relutante em obedecer, mas ela foi tão incisiva que eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui, aí vai ficar ruim o negócio. Né? Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Edival. Eles precisaram arrombar a porta para me tirar daqui de dentro e
tudo isso que aconteceu, eu via como se tivesse de cima. Como se eu tivesse, não existisse paredes aqui, né? Eu via meu corpo caído no box, eu vi a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou para a cama, eu vi meu corpo, que eles estavam tentando reanimação, em cima da cama. 28 anos depois, com o prazer de ter criado 2 filhos, Edival agradece todos os dias por ter voltado, porque se dependesse só do bem-estar que sentiu no túnel... Se morrer for aquilo, é muito bom. Por ser uma experiência tão pessoal, os EQM só poderão ser atestados por aqueles que passaram ou passarão por essa experiência. Beleza, galera? Gostou desse vídeo? Então deixa o teu like e se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilha ele nas tuas redes sociais para tornar esse canal mais conhecido no mundo inteiro, porque aqui você já sabe, não escondemos nada de você. Então, até a próxima Investigação Verdade. Tchau!